Aleluia. Eu quero chamar logo a preletora. Soteregebas dopekigarakama sotopahas lombregedabas sologrobadahas liderekepapahiahas. Só temos provado de gotas do poder do Espírito, mas do seu trono fluem rios, flui do seu trono. E se você deseja ser molhado por essas águas, mergulha pela fé, porque o rio está correndo, a vida está correndo, o Espírito está soprando. Rebracas. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Ai. Meu Deus. Você é tão bom! O seu amor nos constrange, Senhor. Meu Deus! Que unção, meu Pai! Obrigada. Vocês prepararam. Você está percebendo, tocando, querido. Meu Deus. Obrigada, louvor. Quem puder ficar do instrumental. Depois vocês vêm de novo. Muito obrigada, Fabiane. Muito obrigada, meninas. Vocês... Oh, meu Deus. Você ama o Senhor, querido. Eu amo esse Deus. De onde foi que Ele lhe tirou, hein? Eu sei de onde Ele me tirou. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer, pastor, pela oportunidade. Meu Deus, quando ele estava aqui, minhas pernas, ai, meu Deus, eu vou conseguir. Ai, é tão bom não estar na nossa direção, né? A gente programa algo e o Senhor vem, nos banha, nos molha. É, querido, Deus é tão bom. Eu poderia passar horas falando, só que Deus é bom. Mas nós vamos falar sobre oração. Porque você veio para mergulhar. Você veio para saber mais do que a oração. Para provar mais do que a oração. Amém? Você pode sentar. Nós vamos já ter um tempo de oração. Quero agradecer a presença ilustre do meu irmão querido, Renato. Esse homem ama a unção. Ele corre atrás da unção. Ele sabe mergulhar na unção. Então, nós vamos hoje aprender, queridos, nesse mesmo Espírito. O Espírito de Deus que trabalha com a palavra de Deus. A respeito de oração. Nós estamos no culto do Espírito Santo. Quero dar boas-vindas quem está pela internet. E nós vamos falar hoje sobre oração como estilo de vida de comunhão com Deus. Você já sabe que é isso. Você já sabe que oração é comunhão com Deus. É uma comunicação, é o momento em que você considera que existe um Deus que cuida de você. Então nós fomos chamados para uma vida de comunhão, uma vida de oração. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nós nascemos para nos relacionarmos com Deus. Você já sabe disso. Mas sabe que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas? E quanto mais a gente escuta a respeito de algo, mais forte aquilo fica dentro de nós.
Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, nós vamos ver que é a queda do homem. Né? Você sabe, o livro de Gênesis é o livro da origem. E vai nos ensinar como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Olha, o Lucas e a Sara estão aqui. Glória a Deus. Vocês vão entender depois. Então, quando a gente chega no capítulo 3, que foi a queda do homem, certo? Vamos ler aqui a partir do verso 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E este respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção no verso 8, que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus. E aqui vai dizendo que Deus, ele andava na viração do dia no jardim. Isso mostra para mim e para você que Deus tinha comunhão diária com a sua criação, com o homem e com a mulher. Quando diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus, isso significa para mim e para você que nós servimos a um Deus que fala. E Deus se comunicava com a sua criação. E aí é interessante, queridos, que quando chega aqui no verso 9... Não, primeiro, antes de ir para o verso 9, diz assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eu quero que você preste atenção, porque aqui o pecado já tinha entrado na humanidade. A primeira coisa que o pecado gera na vida do ser humano é se esconder de Deus. O pecado, quando entrou na terra, quando entrou no homem e na mulher, fez com que o homem e a mulher se escondessem da presença do seu Criador. E aí me chama a atenção quando chega no verso 9, que diz que o Senhor chamou o homem, mas ele faz uma pergunta: onde estás? Você lembra que Deus, ele é onisciente? Ou seja, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus faz essa pergunta, ele não está fazendo uma pergunta natural, ele está fazendo uma pergunta espiritual. Você há de convir comigo que Deus sabia onde estava Adão e Eva. Deus não estava fazendo uma brincadeira de esconde-esconde. Onde está você, Adão? Não. Ele estava falando de algo espiritual. Ele estava perguntando: onde você está, Adão, que não está mais na sua posição de filho? Onde você está, Adão, que cadê o Espírito Santo em você? Onde você está, Adão? E a maior revelação aqui é a resposta de Adão. Que ele diz assim: porque eu estava nu, presta atenção. Porque eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Foi isso que o pecado causou na humanidade. Essa nudez, queridos, é muito mais do que natural, é algo espiritual. Essa nudez significa ele dizendo: eu estou me vendo desprotegido. Eu não tenho mais aliança. Eu não tenho mais a presença do Espírito. E por causa da ausência do Espírito agora, promoveu algo chamado medo. Porque quando Deus não está presente, o medo reina. E é isso que o pecado causou na humanidade. E carinho, o que é que isso tem a ver com oração? Oração é comunhão. E tudo começou lá na origem. O homem se afastando de Deus, da presença de Deus por causa do pecado. Mas eu gosto porque Deus é aquele que brada da voz e diz: onde você está? E sabe que essa pergunta hoje pode ecoar no coração de alguns aqui. Onde você está hoje na presença desse Senhor? Eu quero que você entenda que isso aqui aconteceu com alguém que tinha caído. Aqui tem muitos filhos de Deus nascidos de novo. Mas sabe que tem pessoas que quando começam a esfriar na fé, a primeira coisa que o diabo vai dizer é: você não é digno de um relacionamento com esse Deus. Mas quantos de nós sabemos que o diabo é mentiroso? Porque o sangue de Jesus, querido, foi derramado em meu e em teu favor, para que nunca essa comunhão seja quebrada. Então ele estava nu, ele teve medo e ele se escondeu de Deus. E isso me ajuda e ajuda você a compreender o mundo lá fora. Porque é isso que eles fazem. Eles estão nus, eles têm medo e se escondem de Deus. Diga: mas eu sou a luz. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, não precisa você abrir, a não ser que ele coloque aqui para a gente ganhar tempo. A vida de oração, queridos, é para nós.
Paulo ele vai falar assim: orai sem cessar. Isso não significa você não ter nenhum tempo parando de orar. Mas isso significa a respeito de permanência, persistência, disciplina. E eu quero te dizer que se você permanecer, você persistir e você tiver disciplina, você vai chegar no quarto estágio, que é o estágio do prazer. Prazer na oração, prazer na comunhão com Deus. Mas fala comigo: permanência, persistência e disciplina. Isso é interessante porque a nossa vida de oração não é para ser religiosa, não é para ser mecânica. É para ser ao estilo de Jesus. Você sabia que Jesus ele tinha permanência, persistência e disciplina? E ele tinha prazer nessa vida de oração. O que prova para mim e para você que se nós queremos nos deleitar no Senhor, ter esse momento de prazer, de comunhão, eu preciso passar por esse estágio. Você está comigo? O nosso padrão é Jesus Cristo. Jesus ele tinha um comportamento de disciplina e estabilidade em sua vida de oração. E é interessante que essa disciplina e estabilidade foi o que demonstrou na vida de Jesus uma dependência de Deus. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas coisas, ou pelo menos algumas das coisas pelas quais Jesus fez, não era nem tanto porque ele precisava. Você lembra quando Jesus, ele tem um momento lá que ele diz assim: isso aqui, essa voz aqui, não foi por minha causa, foi por vossa causa. Existem muitas coisas que Jesus fez e o intuito maior, o alvo maior, era demonstrar para nós como nós deveríamos fazer. Porque Ele é o nosso modelo. Então Jesus é o nosso modelo de vida de comunhão, vida de oração. E eu quero que você abra agora comigo lá em Lucas capítulo 2, verso 25. Vamos lá em Lucas. Eu quero te mostrar que ninguém é comum quando tem comunhão com o Espírito Santo. Ninguém. Cada pessoa que está sentada nessa cadeira aqui. Ah, Karine, mas eu não sou formado. Eu sou só uma dona de casa. Eu também sou. Ah, Karine, eu não tenho muito dinheiro na minha conta. Ah, Karine, eu fui abandonado. Ah, Karine, ninguém me vê. Mas eu quero te dizer, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, você se torna alguém altamente extraordinário. E eu vou te provar nas Escrituras. Lucas capítulo 2, versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante que nós aprendemos, nós sabemos que na antiga aliança, pausa aqui, Deus ele ungia 3 categorias de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Simeão não era nenhuma das 3. E a Bíblia está falando que ele era um homem. Vamos dizer que ele era um homem comum. Mas a Bíblia também está dizendo que ele era justo e piedoso e ele esperava algo em Deus. Você está esperando algo em Deus? E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. Não venha me dizer que o Espírito Santo sobre alguém, essa pessoa vai ser comum. Vamos prosseguir. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, meu Deus. Foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: olha a palavra de sabedoria, falando do futuro de Jesus. Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E aí olha só a revelação para Maria. Olha o dom do Espírito Santo como é poderoso. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
A Bíblia vai falar, Paulo falando sobre os dons do Espírito, ele diz para nós desejarmos. Esse homem desejava a comunhão com Deus. Ele ansiava por essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Deus usou esse homem. Deus revelou para ele, olha, você não morre antes de você ver o Salvador. Olha o que a comunhão com o Espírito Santo vai fazer. Vai te dizer, pode te dizer até quando é que vai ser o teu dia. Para que você fique firme. E ele foi movido pelo Espírito, tomou Jesus nos braços e começou a falar, profetizar, falar por inspiração. E 2 dons operaram aqui nele: a profecia e a palavra de sabedoria. E aí a gente vem para o Novo Testamento, Paulo vai falar que o corpo de Cristo, aleluia, deve profetizar. Não é o ministro, não é só os ministros de louvores, não, é você. Sou eu e sou você. Sabe por quê? Porque quando está alguém sentado ali, você pode se levantar no momento de louvor, de adoração, momento depois que não seja o momento da palavra, e você vai ali, você abraça e você fala o que o Senhor mandou falar. E aquela pessoa já não volta mais a mesma para casa. Quando a gente chega no verso 36, aí vai falar de alguém que tinha um chamado. E ela era uma profetisa, Ana. Chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Aleluia. E chegando naquela hora, digo, o Espírito Santo se move. Dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu quero que você preste atenção a essa parte. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela era fiel nas práticas espirituais. E o que me chama a atenção é que ela tinha 84 anos. Para mostrar para mim e para você que é possível envelhecer na casa do Senhor. Que é possível nós sermos firmes com as práticas espirituais, com a disciplina espiritual, para alcançar o prazer em Deus. Diga para mim. Crescimento espiritual é resultado de disciplina e constância nas coisas espirituais. E eu tenho 1 minuto e eu quero que você já vá ficando de pé. Porque a gente vai orar. Nós temos a assistência do Espírito em nós. Oração em línguas, a Bíblia vai chamar de uma edificação pessoal. É você falar segredos divinos. É oração direta a Deus. É oração de fato. Achei tão legal. A irmã aqui no louvor começou a falar. Inclusive que o Espírito Santo estava dizendo que tinha pessoas que precisavam falar em línguas. Eu quero te dizer que as tuas línguas funcionam. Olha o que aqui Kenneth Hagin ele fala. A oração em línguas é uma forma sobrenatural que Deus nos deu através da qual o nosso espírito humano pode orar sem passar pela nossa mente. É por isso que é um conflito. Porque às vezes você está orando em línguas e a mente fica assim, rapaz, não está funcionando não. Ei, mas deixa eu te dizer, tem que romper. A oração em línguas tem que haver um rompimento. E você começa. Sabia que enquanto eu estou aqui ministrando, você pode estar orando em línguas? Porque não afeta a tua mente. Não passa pela tua mente. Tu consegue ouvir a palavra e ainda assim está se edificando espiritualmente. Assistência viva do Espírito, olha só o que Romanos 8:26 diz. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Sabe o que é a minha fraqueza e a tua fraqueza? É quando há uma incapacidade de realizar com sucesso algo. Quando você se sente incapaz, isso ali é uma fraqueza. Pois aí tem o Espírito. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ajuda aqui no original é assistir, é agarrar junto.
Gemidos no original vem algo, eu achei muito interessante. É o ato de gemer que pode expressar uma profunda conexão com Deus, revelando a nossa necessidade de salvação e restauração espiritual na situação vivida. Então você veio nessa noite, querido, para ter ainda mais uma profundidade do que é essa vida no Espírito. Sabe por que os cultos de oração são os cultos que tem menos pessoas? Para a infelicidade do corpo de Cristo? Porque muitos ainda não conseguiram fazer aquele estágio que eu disse. Permanência, persistência, constância, disciplina. A gente vem mesmo sem querer. Deixa eu te dizer uma revelação, não sei se acontece só na minha casa. Você vem mesmo que você tenha ficado chateado com o marido. Você vem mesmo quando você está triste. Você vem mesmo quando você está decepcionado. Você vem mesmo se você tiver pecado. Venha. Sabe por quê? Porque quando você chega aqui, a igreja é o hospital. O diabo, ele trabalha da mesma forma, querendo trazer condenação para os filhos de Deus. Eu nem orei essa semana. Talvez alguns pensem. Pois então, se ajunta com as brasas para você pegar fogo. Considera o irmão que está do teu lado. Saiba que ele tem o Espírito de Deus. E ele pode te ajudar. Porque lembra que o Espírito é aquele que intercede por nós. Você pode orar em línguas? Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Ele quebra os arcos e despedaça as lanças. Ele destrói os escudos no fogo. E ele diz nessa noite: parem de lutar. Fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações. Enquanto você está orando em línguas, sabia que Israel pode estar sendo alcançado pelas tuas línguas agora mesmo? Efésios 3:20 diz: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A sua oração tem poder. Deus deseja satisfazer os desejos do seu coração. E para te incentivar enquanto você está orando em línguas, eu estou no meu segundo filho. Passei 3 meses, quase 4 meses sem congregar praticamente, vindo esporadicamente. Para cumprir o que os médicos falam, para ter cuidado e zelo com o meu filho. O meu primeiro filho tem 11 anos. E eu passei 3 meses, a gente morava em uma casa distante, não recebia ninguém, cuidava dele, 24 horas. Eu lembro que uma tarde, naquela época não tinha internet como tem hoje. E eu disse, chorando com Joaquim nos braços, eu disse: Senhor, como eu quero ouvir a sua palavra. Porque quem tem filho pequeno sabe que é corrido, que é cansativo, que é estressante. E a Bíblia diz: Ele satisfaz os desejos do seu coração. Eu fui dormir, adormeci com Joaquim. Quando ele acordou, eu ouvi bem distante uma voz de microfone, que eu abri a janela do quarto. Tinha um púlpito de frente para a minha janela. Eu nunca vou esquecer essa manifestação de Deus. Pergunte o que aquele menino estava pregando. Não sei, porque o Espírito começou a pregar para mim e dizer: quando você quer, eu me manifesto. Porque o nosso desejo não é só por dinheiro, o nosso desejo não é só por sucesso, não é só pelas coisas naturais, mas pela presença do Deus Todo-Poderoso. E ali eu chorando, agarrada com meu filho, eu disse: Senhor, como você me ama. Você botou um púlpito de frente para mim, só para mostrar: eu escuto as suas orações. Eu acho que agora você está pronto para orar. Começa orando em línguas.
Eu quero uma batida bem forte, Tomás. Muda o ritmo. Muda o ritmo. Muda o ritmo. O ritmo é outro. O fogo aceso. O fogo aceso. Robo choroco sobroco chequetere rebrabababaço. Rambagaçocotosho. Fecha teus olhos. Começa. Começa. Tem águas profundas. O pastor falou pelo Espírito. A mesa estava posta já. Eu cheguei, já estava posta. Robo socondorobo xererere caçambra bagaço. Romba canda brache queterebaço. Rompe em outras línguas. Rompe em outras línguas. Esse é o momento de consagração. O momento que você considera o Espírito. Que você ama as coisas do Espírito. 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 Rabababa chorororororos. Rebacaço conto chorobroco socoto xerererererererereso. Rabababa chorororororoso. Eu quero 3 mulheres cheias do Espírito Santo aqui comigo. Corra, corra, 3 mulheres cheias do Espírito Santo. 1, 2, 3. E põe as mãos sobre ela. Ora em línguas. Robobobobo xererere candarabababaxo. Robobobo xererere caço. Carmen, vem cá, por favor. Roboboboboxo. Pode ir rompendo. Rebaçaco chocosoboboxe. Vem cá, Carmen. Toca nela, Carmen. Toca nela com o teu poder. Roboboboxo. Tá vendo rompimento hoje? Rompimento. 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 Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu te comprei com alto preço. O seu valor é o meu sangue. Lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mergulha. Oh, mabaçocoxo brocoso. Resambacachorocoso. Você pode se mover nessa noite. Maçocoxo brocoso sambaralaraço. Robo xereca sambracaço. Vai envelhecer cheia do Espírito. Envergonhando Satanás por tudo que ele te roubou. Rouba sacandarababa choroco soboroco chorolorobose. Ramba canderebaço. Sarada e curada, cheia de vida. Livre de dores. Livre, cheia do Espírito. Oh, rabassaracachararabaço. Robo choco sobroco seque terrebrabaço. Rembaralarabaxo rabaço caché. Resombacanda baixo. Oh, ramamamaierererererererereso. Ei, existe um Deus que se move em você. Rostambacaçambaracaçabraxo. Estobaracandarababacherarereres. Quero mais 2 mulheres cheias do Espírito aqui. O Senhor hoje quer trabalhar com o corpo de Cristo. 2 mulheres cheias do Espírito aqui. Rostobocochambaralarababaço. E põe as mãos sobre ela. Ora em línguas intensamente. Rastoroboxaracandarabraçorocoxobrocoço. Deus escolheu dentro da sua família você. Você não vai retroceder. Não sei seu nome, irmã,
mas Ele sabe. Forte e corajosa no Senhor. Não retroceda em tudo que Deus já tem colocado no seu coração. Ele é fiel para cumprir. Ei, espírito de medo, eu falo com você. Na vida dela não. Na vida dela não. Tem um corpo de Cristo aqui sustentando ela. Frutificando. Ei, permanência, persistência, disciplina. Permanência, persistência, disciplina. Prazer no Senhor vai vir ainda maior. Ei, o seu valor excede as joias finíssimas. O seu valor excede as joias finíssimas. Ensina ela a rir, Lúcia. Ensina ela a rir, Lúcia. Você pode aquecer. Você pode aquecer. Não tenha medo das coisas do Espírito. Aqueça-se. Você pode abraçar alguém. Você pode avivar alguém hoje. Renato, vem cá, Renato, por favor. Renato, aqui, Renato, vem para trabalhar. Vem cá, rapaz, aqui. Põe as mãos sobre ele aqui, por favor. Toda timidez caindo por terra. O Senhor te escolheu com um propósito divino, não da terra, divino. E esse propósito está ficando claro para você. E vai clarear ainda mais, ainda mais, ainda mais. Oh, o Deus da restituição sobre você. Algo está acontecendo dentro de você. Ei, o Senhor vai se revelar ainda mais profundamente. Só se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Na força do seu poder. É um Deus que fala, irmão. É um Deus que se importa com você. Toda tristeza, ela não pode permanecer na sua vida. Altos e baixos, eu digo pra você, bata em retirada na vida deste homem. Alegria constante, contentamento, paz e alegria do Espírito de Deus. Você é muito amado do Senhor. Abraça ele, Renato, por favor. Eu não entendo esse horário. Irmão, esse horário aqui, me explica. Continua orando em línguas, irmãos. Tá ok, né? Continua orando em línguas. Continua aquecendo. Continua aquecendo. Continua aquecendo. Ei, práticas espirituais, disciplina. Continua aquecendo. Ser alguém espiritual é de propósito. É de propósito. É lavando a louça e orando em línguas. Você saiu de casa para ser edificado. Você saiu de casa para algo diferente. Você saiu de casa para se aquecer no Espírito. Sabe que é muito bom alguém orar por nós. Mas deixa eu te dizer, quando você está orando em línguas, quando você está orando na sua vida com Deus, aí no seu cantinho, eu quero te dizer, algo extraordinário acontece. O Espírito revelou a Simeão na antiga aliança. O Espírito pode te revelar algo do teu presente e do teu futuro aí. Aí, onde você está. Você é filho, você é filha. Você tem a liberdade do Espírito nesse lugar. Você pode pular, como o pastor disse. Você pode dançar. Você pode correr. Você pode rir.
Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Com a voz de vocês. Aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Liberdade em você. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Vocês podem dar as mãos? Eu só tô fluindo. Você tem algo da parte de Deus diferente. E porque é diferente, não significa que não vem de Deus. O Espírito, ele vai nos moldando. Mas nós nunca podemos parar. Sabe por quê? Porque é para Ele. Só para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Diga é para Ele. Diga é para Ele. E diga, é para Ele. Diga, sempre vai ser para Ele. Você não é dele. Diga, eu sempre vou ser dele. Não tenha medo. Diz para ela não ter medo. Diz para ela não ter medo. Diz de novo. Fecha teus olhos. Obrigada, Pai, pela tua filha. Obrigada, Senhor, pela unção do teu Santo Espírito. Eu declaro, Senhor, um novo tempo na vida dela a partir de hoje. Não porque sou eu que estou tocando nela, mas porque o teu Espírito está falando com ela agora mesmo. Eu declaro, Pai, um avivamento interno, onde ela vai ser moldada, quebrada por dentro de uma forma tão poderosa, Senhor. Porque quando ela se levantar, vai ser como uma palmeira, em que ventos e tempestades podem vir, palavras contrárias, mas ela permanecerá para sempre. Não tenha medo. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Aí, cante. Aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, Um rompimento. a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, Aleluia, aleluia. Quando um é honrado, todos se alegram. Quando Deus fala algo com um, está falando também com todos. Cadê o relógio? É aqui. Já tá? Não estou entendendo. Continua orando, eu quero só saber.
Ah, tá certo. É porque eu tenho um problema com relógio, irmãos. Aí eu gosto de tentar fazer o máximo. Você ama o Senhor? Você ama o Espírito? Você ama essa igreja? Então, para finalizar, eu quero que você... A gente pode fazer isso aqui, os homens de um lado e as mulheres de outro. Você vai orar junto com seus irmãos. Você vai orar em línguas. Se alguém tiver alguma direção de levantar a voz. Lembra que a gente falou sobre o dom da profecia? Lembra que a gente falou sobre os dons do Espírito? Lembra que a gente falou que cada um no corpo de Cristo, Paulo vai dizer que deve ser usado por Deus? Então, nesse círculo de oração, você vai orar em outras línguas, intensamente. E aí, nesse exercício espiritual, se você tiver uma nota no Espírito de levantar a voz, você vai levantar a voz. E todos os demais ficam orando em línguas um pouco mais baixo. Isso é só um exercício. Você quer se exercitar? A gente não vai para academia, eu não vou ainda, mas eu vou, há quem vá. Mas a gente se exercita espiritualmente. E eu tenho essa direção de exercício espiritual. Então as mulheres aqui, os homens aqui, por favor, a gente vai finalizar com isso. Porque você saiu de casa com o propósito de orar. Você saiu de casa com o propósito de ser guiado pelo Espírito. De ser uma bênção para o seu irmão. De servir no corpo de Cristo. Essa pessoa que está do seu lado é importante. Sabe, em ambientes assim, muitas vezes nós somos tão alcançados. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra. Porque o Espírito se move. E aí você foca nisso. Começa a orar em outras línguas. A batida é forte. A batida é aquela mesmo. Forte. Que é para eles não esmorecerem. Orai sem cessar. Começa a intensificar. O fogo vai subindo. Eu sei que pessoas aqui que talvez nem sejam batizadas no Espírito, mas porque está tocando em uma vida cheia do Espírito do lado do outro, algo vai ter que acontecer. Começa. Escuta a tua própria voz. É importante você ouvir a sua voz, porque a sua voz é única, com sua digital. A sua voz carrega poder da parte de Deus. A sua voz, abra a sua boca e ore. Romba sanga da baracachorocossombrocosso. Nós temos aqui homens que foram curados, né, Lucas? Homens que foram curados. Nós temos aqui mulheres que foram libertas. Oh, rabasto coxombroco sandaralarababasso. Isso se exercita. Isso aquece o teu coração. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele vai fazer infinitamente mais. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja ora a ti nesse momento. A tua igreja ora a ti nesse momento. Várias pessoas orando ao mesmo tempo. E o Deus Todo-Poderoso sabe decifrar a voz de cada um de nós. A voz de cada um de nós. Sara, você pode ir para o meio dessas mulheres, Sara. Continua orando em línguas. Deixa eu passar aqui, irmão. Você pode orar em línguas intensamente. Vocês creem que até o final do ano ela vai estar grávida? Vocês creem que o poder de Deus é capaz de operar no ventre dela hoje? Vocês creem que Deus é capaz de restituir todo
impõe as mãos sobre ela. Começa a liberar. Libera, libera. Ventre, ventre perfeito. Ventre perfeito. Ventre perfeito. Oh, rababa xereca sombrobo sereca sombrabaixo. Rababa soreque sebarababa xereca sombroboboso. Rebababaixo. Continua. Continua. Lucas, cadê o Lucas? Lucas, vem aqui pro meio, por favor. Vocês creem que ele vai ser pai até o final do ano? Ei, homens, ele tá mais afogueado. Vocês creem que ele vai ser pai até o final do ano? Pois imponham as mãos sobre ele. Podem ir, encostem nele, toquem nele. Um pai sábio, cheio do Espírito e da palavra. Ele satisfaz os desejos do teu coração. Ele é aquele que responde à fé. Será assim, Senhor. Será porque a tua palavra diz que você fez cada um de nós para ser frutífero, fecundos. Obrigada por nos fazer testemunhas desse milagre que se cumpriu hoje. Isso aquece, porque quando um membro é levantado, todos são honrados. Roba sacandaraba xererecação. Não morreu, né? Viveu pra ser pai. Viveu pra ser pai. Assim como Abraão olha pras estrelas do céu. Deus está fazendo. Meu coração por tua glória, Santo Espírito, vem inundar. Sara, a título de conhecimento, eu estava em casa botando João para dormir e o Senhor me deu a imagem do teu rosto. Foi dia 6, eu até anotei. E aí ele me deu uma profecia tão comprida que é só as escrituras aí nesse papel. Pedi minha vizinha para imprimir, que eu não tenho impressora. E aí o Senhor disse: você vai pegar o seu teste de gravidez, porque vai ser a imagem que ela vai ver. Porque Deus ama trabalhar com imagem. E eu tentei barganhar com Deus várias vezes. Eu disse: Senhor, meu Deus do céu. Aí cheguei aqui, tu não estava. Eu disse: meu Deus. Aí eu trouxe pra cá. Mas sabe o que eu acho mais incrível? No período de pandemia, o dom do Espírito Santo, ele é muito lindo, queridos. Eu lembro que eu congregava no Tauap e Deus tinha me dado uma palavra. Deus tinha dito: diga pra igreja que nenhum deles daqui de dentro vai morrer. Eu disse: Jesus, um povo, um monte de gente morrendo. E aí eu vou lá e vou falar que ninguém vai morrer. Senhor, se não acontecer, eu que morro. E o Senhor disse: você tem que aprender a romper em fé. Porque se a gente não tiver a ousadia de crer nesse Deus Todo-Poderoso. E eu lembro que eu estava ministrando e eu disse: olha, o Senhor mandou dizer que ninguém daqui vai morrer. O primeiro que pegou foi o pastor Mansueto. Ninguém vai morrer. Aí outra vez ele estava ministrando, ele disse: rapaz, a irmã Karine liberou uma palavra e eu estou debaixo dessa palavra. Ninguém aqui vai morrer. Aí quando foi outro, pegou também: ninguém vai morrer. Sabe quem foi que morreu lá? Ninguém, irmãos. Não morreu nenhum dos irmãos. E o Senhor me lembrou disso, para aumentar minha fé, né? Minha ousadia. E Ele disse: entregue para ela, vai ser a imagem. Isso é a cartinha do Senhor para vocês. Quantos creem que ela já está grávida? Ela já está. É só praticar. É só praticar.
Você está feliz com a vida deles? É muito bom ser testemunha do Senhor na vida dos irmãos. Eu amo vocês, eu espero que você tenha aprendido e tenha mergulhado no Senhor. Amém?